Muito bem, nós temos um assunto muito importante para nós tratarmos hoje. Vamos para as escrituras logo, para não perder tempo. Vamos, livro do Apocalipse, capítulo 12, para o nosso assunto do nosso programa, a palavra do mestre. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos. O versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Nós temos um assunto muito importante para tratar com todos vocês. Capítulo 12, versículo 1 do livro do Apocalipse. E vi-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dor de parto, e gritava com ânsia de dar luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diamantes. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. E hoje, meus irmãos e meus amigos ouvintes, nós vamos falar sobre um grande sinal no céu. Esse é o nosso tema do nosso programa, a palavra do mestre. Olha, eu não sei que vocês já notaram. Todo ano, todo começo do ano, quando o ano começa, sempre existe uma novidade. Sempre, todo ano, você pode prestar atenção, todo ano, sempre no começo do ano, tem uma novidade. Por exemplo, no ano passado, qual foi a novidade do ano passado? Foi uma disputa política que houve nos Estados Unidos. Que eu não estiver equivocado, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma disputa de um homem e uma mulher. Foi o assunto do ano de 2016. E muitos, deixa eu dizer algo aqui, e muitos pregadores da mensagem, muitos pastores que creem no profeta William Branham, eles estavam torcendo pela mulher, para a mulher ganhar, porque eles diziam que era uma profecia, uma visão que o profeta William Branham teve sobre essa grande disputa política. Mas, na realidade, o que aconteceu, quem ganhou foi o homem e não a mulher. Porque, na realidade, os pregadores, os pastores da mensagem, não entenderam o que é que William Branham falou sobre esse acontecimento. E eles, por não entender, a maioria deles estavam todos apostando na mulher. Mas, no final da conta, quem ganhou não foi a mulher, foi o homem. E esse ano de 2017, a mesma coisa. Mal o ano começou e surgiu agora uma grande novidade. E essa novidade é que no dia 23, o dia 24 de setembro desse ano, 2017, vai ter um grande acontecimento, um grande sinal no céu. Segundo os astrônomos, os cientistas, os estudiosos, dizem que no dia 23 ao 24 de setembro desse ano, 2017, vai ter uma constelação de planetas. E esses planetas vão se formar, vão se unir e vão formar no céu uma mulher. Isso foi o que os astrônomos, os cientistas dizem. E os pregadores estão provando com as escrituras, exatamente aqui, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, que quando isso acontecer, no dia 23 ao 24 de setembro de 2017, então se está cumprindo o capítulo 12 do Apocalipse.
Os teólogos dizem isso. Que você entra na internet, você vai encontrar muitos vídeos, né, falando sobre esse grande acontecimento, sobre esse acontecimento que vai acontecer nesse ano. Mas eu quero te dizer alguma coisa, eu quero dizer algo aqui muito importante, eu quero que você capite, vocês da mensagem, vocês que crê que Deus enviou o sétimo anjo, que crê que o sétimo anjo se cumpriu no ministério do William Branham, preste bem atenção. Apocalipse, capítulo 12, esse grande sinal que João viu no céu, esse sinal já foi cumprido. No sentido natural, esse sinal, esse grande sinal no céu que João viu quando ele estava na ilha de Pátmos, já foi cumprido. E no sentido espiritual, esse sinal vem se cumprindo desde quando o sétimo anjo, o profeta William Branham, estava pregando a sua mensagem aqui na Terra. Me desculpe, me perdoe por algumas pessoas da mensagem que crê que no dia 23 e no dia 24 de setembro vai se cumprir o capítulo 12 do Apocalipse. Não. Aí você diz, mas irmão Jailson, e que acontecer? E que esse sinal aparecer? Sim, tudo bem. Vamos dizer que apareça esse sinal no céu. Esses planetas, essas constelações de planetas se unam e formam essa mulher grávida lá no céu. Mas eu quero te dizer algo. Isso não é o cumprimento de Apocalipse capítulo 12, não é. Porque Apocalipse 12, o seu cumprimento já se cumpriu no seu natural e vem se cumprindo no seu espiritual desde quando o profeta William Branham, o sétimo anjo, estava pregando a sua mensagem aqui na Terra. Me perdoe, mas essa é a verdade e eu vou mostrar isso dentro das mensagens do profeta, que esse grande sinal que João viu no céu já é algo histórico, no natural. Porque aquilo que acontece no natural também depois acontece no espiritual. O irmão Branham diz que as escrituras ela tem um significado duplo. Ela acontece no natural e acontece também no espiritual. Esse sinal no céu que João viu, no natural, ele já cumpriu, já virou história. Agora, no espiritual, ele vem se cumprindo. Eu estou falando algo que está na mensagem do profeta. Algo que o sétimo anjo entregou para a noiva de Cristo. Existem alguns pastores, até agora, eu só vi um pastor da mensagem que também está crendo desse jeito, que crê que no dia 23 ao 24 de setembro, Apocalipse 12 vai se cumprir com esse grande sinal que vai aparecer no céu. Então me perdoe, meu amado pastor, não foi dessa maneira que o sétimo anjo William Branham ensinou. Mas antes de eu entrar em detalhes, eu quero ler algo do profeta de Deus sobre essa mulher do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Na mensagem Hebreus capítulo 1, do parágrafo 27 ao parágrafo 28, veja que aqui o profeta William Branham, irmão, deixa eu te dizer algo. Nós estamos num tempo tão difícil, as profecias estão se cumprindo. O irmão Branham disse algo interessante, ele ensinou isso na mensagem, quem é esse Melquisedeque? Ele também disse isso na mensagem Ele Cuida de Você. Em várias mensagens ele disse assim, ó, olha o que é que ele disse. Muitos glorificam a Deus no que ele fez e glorifica a Deus no que ele vai fazer, mas ignora o que Deus está fazendo. Então, aquilo que Deus fez, está fazendo no nosso tempo, as pessoas estão ignorando e sempre estão olhando agora só para o futuro. Eu me entristeço quando eu vejo alguns pastores da mensagem também fazendo isso. Eles estão com a mensagem do profeta na mão, mas tudo que eles pregam, eles estão olhando para o futuro. Mas não é assim que o profeta ensinou.
Não foi assim que a revelação veio. Mas vamos aqui. Mensagem Hebreus, capítulo 1, parágrafo 27 ao 29. O profeta de Deus ele falou em muitas mensagens sobre o capítulo 12 do Apocalipse. Existem muitas mensagens onde o profeta William Branham falou dessa mulher. Mas eu quero ler apenas um aqui. Hebreus capítulo 1, versículo, parágrafo 27 ao 29. Ele diz assim: preste bem atenção, você, meu irmão, que crê no profeta, você que crê que o William Branham foi o sétimo anjo, você que crê que os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome, estão tudo revelado. Preste bem atenção no que ele diz aqui. Se vocês que têm seus lápis e vão anotar as escrituras, em Apocalipse 12, nós encontramos que João, na ilha de Patmos, viu uma mulher de pé nos céus. E ela tinha o sol em sua cabeça e a lua sobre seus pés. E ela tinha o sol em sua cabeça e a lua sobre seus pés. E a mulher tinha dor de parto para dar luz a um filho. Ela deu à luz um menino. O dragão vermelho se levantou para devorar a criança logo que ela nasceu. E a criança foi tomada no céu. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela foi sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou uma divisão de tempo. Parágrafo 28, ele continua. Agora, a mulher representa a igreja. E a criança que ela trouxe era Cristo. A lua sob seus pés era a lei. O sol em sua cabeça era a graça. As 12 estrelas em sua coroa eram os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram a glória ou a coroação do Novo Testamento. Vê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Vê? O fundamento, o Novo Testamento, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos e assim sucessivamente é a coroação do fundamento do Novo Testamento. Amém? Veja o que o profeta William Branham está dizendo, que essa mulher representa a igreja. Em outra mensagem, o irmão Branham diz que essa mulher também representa a igreja ortodoxa. Então, se essa mulher representa tanto a igreja de Cristo cristã, como também representa a igreja judaica, os 144 mil. Por que, irmão Jair? Por que essa mulher representa tanto a igreja cristã, a noiva de Cristo, como a igreja judaica, os 144 mil? Por quê? Porque eles vão ter a mesma doutrina. Hoje, a noiva de Cristo recebeu a doutrina. Ela foi coroada com a doutrina dos apóstolos. O mesmo batismo, sabe? A mesma deidade, a mesma santa ceia, a mesma posição no homem e da mulher. E essa mesma doutrina, um dia, vai voltar para o povo judeu. Os 144 mil também vai receber essa mesma doutrina que a igreja de Jesus Cristo recebeu nos últimos dias. É por isso que o irmão Branham diz que as escrituras ela tem significado duplo ou composto. No lado, ela representa a igreja. No outro lado, ela representa a igreja ortodoxa, a igreja judaica, os 144 mil. Então, veja o que o irmão Branham diz aqui. Está vendo? Que essa mulher que estava grávida e essa criança era Cristo. E essa mulher representa a igreja. O sol sobre a sua cabeça fala de graça. E a lua debaixo dos seus pés fala de lei. E também, a lua também não só representa a lei, como também representa a era da igreja de Laodiceia. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Preste bem atenção nisso que nós estamos ensinando aqui hoje. Sobre um grande sinal no céu. Agora, você pode falar para mim, mas irmão Jailson,
Então quer dizer que o senhor não acredita no que estão falando sobre esses acontecimentos? Olha, o profeta William Branham, o sétimo anjo, veio para revelar as escrituras. Esse grande sinal que João viu no céu, ele viu isso no primeiro século. Faz 12.000 anos que João viu essa visão. E será que durante esses 12.000 anos isso não se cumpriu? Claro! É por isso que o sétimo anjo teve de vir para revelar essas coisas que estavam na Bíblia, e especificamente no livro do Apocalipse. Meu irmão, sem profeta, você não entende o Apocalipse. Um teólogo, ele nunca entenderá um Apocalipse. Um cientista nunca entenderá o Apocalipse. Só um profeta que entende e que revela o livro do Apocalipse. E só a noiva de Cristo que recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Irmão, dos 66 livros que compõem a Bíblia, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, o Apocalipse é o único livro que significa revelação. E quando o sétimo anjo viesse, ele estava incumbido de revelar essas revelações que estavam em mistério, que durante 2.000 anos, 12.000 anos, os mensageiros tentaram descobrir isso, mas não conseguiram. Mas quando o sétimo anjo tocou a trombeta, o livro do Apocalipse, que significa revelação, tirando o véu, foi revelado para a noiva. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude nessa hora. Então, meus irmãos, essa é a verdade. Então, se eu quero mostrar para você que esse grande sinal no céu que João viu, no natural, ele já se cumpriu, e no espiritual, ele vem cumprindo desde o tempo do profeta até agora. Aí você pode dizer, irmão, e que aparecer isso no céu? Ora, pode até aparecer isso que os estudiosos, os cientistas, estão falando que no dia 23 ao dia 24 de setembro de 2017, essa constelação de planetas, de estrelas, vão formar uma mulher grávida no céu. Isso pode até acontecer, mas isso não é o cumprimento do Apocalipse 12. Eu quero deixar isso bem claro, porque tem pastor na mensagem que crê que Apocalipse 12 se cumprirá nesse dia. E Apocalipse 12 já vem cumprindo já há muito tempo. Isso é a verdade. Já vem se cumprindo desde o tempo que o sétimo anjo estava aqui na terra entregando a sua mensagem. Me perdoe, meus irmãos. Irmãos que crê na mensagem, que crê no profeta, que estava crendo nisso, que tem alguns pastores da mensagem pregando, mas vamos ficar com aquilo que falou o profeta. O irmão Branham falou assim, ó, diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Então tudo aquilo que você lê nas mensagens, fique com isso, creia nisso, porque não foi o irmão Branham que revelou, foi Deus, o sétimo selo, através do profeta William Branham, que revelou essas coisas. Muito bem, deixa eu continuar com o assunto, porque é um assunto muito forte e muito importante, e nós precisamos saber porque isso foi revelado. Esse grande sinal no céu que João viu, isso não vai se cumprir no dia 23 ao 24 de setembro. Isso já se cumpriu no natural e vem se cumprindo no espiritual. Também eu quero dizer algo aqui, eu estava sabendo hoje na internet, que o calendário judaico, a gente sabe que nós vivemos num calendário, e o nosso calendário é um calendário romano. Foi a Igreja Católica que inventou o nosso calendário. Então, se eu não estiver equivocado, no século IV, um monge católico achou que tudo surgiu quando Cristo nasceu. Então ele começou a contar de Cristo para cá. É por isso que o nosso calendário só tem 2.000 anos. Mas o calendário hebraico tem 5.777 anos. Olha aí, 5.777 anos. O calendário hebraico tem, que conta desde Adão até agora. Agora, os judeus, eles creem que esse ano que nós estamos vivendo, de acordo
com o seu calendário, porque o calendário judaico está em 5.777. Então eles tiraram 5 e ficaram só com 777. Eles creem, por causa desse número tríplice, dos 3 7. E nós sabemos que 7 representa o quê? O que 7 significa? Fala da plenitude de Deus. Fala da perfeição de Deus. Os 3 7. 777. Então os judeus crê que esse ano o Messias vai aparecer lá em Israel, lá em Jerusalém. E nós sabemos, de acordo com as Escrituras e com a mensagem do profeta, que existe um homem por aí se chamando de si mesmo do Messias. O irmão Branham, o profeta de Deus, William Branham, chamou esse homem de o super-homem de Satanás. E ele está andando por aí, por todo canto, e muitos judeus estão acreditando que esse homem é o Messias. Olha, eu não sei pronunciar o nome do rabino. Eu só sei que ele era um homem muito conhecido e muito famoso lá em Israel. Se eu não estiver equivocado, ele morreu em 2010. Mas antes dele morrer, ele escreveu uma carta, e nessa carta ele diz assim, que ele acreditava que aquele Jesus que foi morto há 2000 anos atrás era o Filho de Deus. E ele disse que só lesse a sua carta quando ele morresse. E no dia que os seus familiares ou alguma pessoa estivesse lendo a sua carta, podia botar na mente que o Messias já estava andando sobre a terra. E o que é que o Papa está fazendo? Hein? E o que é que o Papa está fazendo? O grande movimento ecumênico está no mundo desde 2013, quando Tony Palmer e o discípulo de Oral Robertson levantaram a imagem da besta. Levantaram a imagem da besta. Porque a imagem da besta ela deu início no tempo do que o irmão Branham estava na Terra, através de David Press. E quando chega em 2013, Tony Palmer e o discípulo de Oral Robertson faz a imagem ficar em pé. Levanta a imagem. E hoje nos Estados Unidos, muitas igrejas evangélicas, mudaram as suas pregações. Mudaram os seus sermões. Não pode mais falar contra o catolicismo, não. Eles estão se unindo. Aqui no Brasil, desde o ano de 1997, lá em Maringá, que também o movimento ecumênico começou aqui no Brasil. Aqui no Brasil existem muitos lugares que os padres estão pregando nas igrejas evangélicas e os pastores pregando nas igrejas católicas. Estão unidos, estão de braços dados. Essas coisas que estão acontecendo são as profecias. E muitos pregadores ainda acham que as coisas é para frente, enquanto as coisas estão se cumprindo exatamente agora. E alguns pastores da mensagem também estão pegando essa carona com alguns pregadores e estão pegando as profecias e levando lá para frente, quando ela está se cumprindo nesse momento, nesse exato momento. Mas eu quero ler aqui as mensagens do profeta William Branham, porque nós estamos falando sobre um grande sinal no céu. E eu vou provar dentro das mensagens que esse grande sinal no céu, que muitas pessoas, os cientistas, os pregadores, estão dizendo que vai se cumprir no dia 23 ao 24 de setembro de 2017, eu vou afirmar para vocês hoje, agora, que esse grande sinal no céu já se cumpriu no natural e está se cumprindo também no espiritual. Vamos aqui para o livro das Eras da Igreja. Preste bem atenção, meu irmão. Eu não estou aqui querendo ser diferente, não. Mas eu estou aqui querendo trazer a mensagem do profeta da maneira que o profeta falou. Irmão, o único homem que nós podemos seguir é o profeta. Não mais outro. Tudo bem. Você examina o que o cientista disse. Você examina o que um astrólogo disse. Você pode examinar qualquer pessoa dessa. Mas depois você vai ver nas mensagens, ver que aquilo que eles estão falando está combinando com o que o profeta falou. Que não tiver, fique com o profeta. Fique com ele, porque o profeta é a boca de Deus na terra. Mensagem, o livro das Eras.
Vamos aqui na página 322 ao 324. E vamos ver que aqui o irmão Brana falou sobre esse grande sinal que João viu no céu, lá na ilha de Pátmos. Vamos ver que aqui o irmão Brana diz. Aqui, ó. Página 322 ao 324, no livro das Eras da Igreja. Ele diz assim, ó. Veja só as palavras do profeta de Deus, William Brana. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativo a este último dia. Um pouco antes de Jesus vir, eu me pergunto se você notou um grande sinal. Olha só o que é que o profeta de Deus, veja a pergunta que ele faz. Eu me pergunto se você notou um grande sinal. E qual é esse grande sinal? Esse grande sinal foi o que João viu há 12.000 anos atrás, lá na ilha de Pátmos. Ele continua. Consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. No livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, tem as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas representam as 7 eras, representam as 7 etapas da igreja aqui na Terra. Do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, que abrange 2.000 anos de história. Veja o que aqui o irmão Brana diz. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente postulado até que nesta última era, a era de Laodiceia, ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo, quase cheio de verdade. Todavia, havia um pequeno erro, chamado as obras dos Nicolaítas, que impedia que o ciclo fosse completo. Então, o único erro que eles tinham lá era as obras dos Nicolaítas. E ele continua aqui, ó. Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais treva até que o globo de luz brilhasse menos, e as trevas cobrisse mais do círculo. Na terceira era foi ainda mais eclipsado, e na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguirá. Agora, pense nisso. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol, a igreja é a lua. Assim, esse globo de luz e a lua, eles têm diminuído desde quase uma lua cheia da primeira era até um fragmento na quarta era, porém na quinta era começou a crescer. Na sexta avançou grande passo no crescimento. Durante parte da sétima era ainda estava crescendo, quando repentinamente parou e ninguém até quase nada, de modo que minguou, ele diz assim, minguou até quase nada, de modo que ao invés de luz era escuridão de apostasia. Está falando na era de Laodiceia. É o que aconteceu na era de Laodiceia. E ele continua. E no fim da era, ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora de fora da igreja. Irmão, que você examinar as 7 eras da igreja, de Apocalipse 1 ao 3, você veja que a única era que Jesus estava fora é a era de Laodiceia. A única. E o Brana continua. Aqui está o sinal no céu. Preste bem atenção que o nosso tema é um grande sinal no céu. Aquilo que João viu há 12.000 anos atrás, quando ele estava na ilha de Pátmos. Veja que o que o Brana está dizendo. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. No sétimo estágio,
a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chamava-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem usa esse nome. Note que é o sexto, o número do homem. Isso é mais do que uma coincidência. Quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. Tá vendo aí, meu irmão? O que aconteceu? Veja que aquele grande sinal que João viu no céu, veja onde ele se cumpriu. Quando o primeiro Papa, João 6, ele foi visitar Jerusalém pela primeira vez e houve um eclipse total, diz o irmão Brana. Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, ele diz assim, aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela mingou até uma total escuridão. Em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, Paulo VI, Paulo VI, não Paulo 23, é Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chamava-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem usa esse nome. Note que o sexto ou o número é o número do homem. Isso é mais do que uma coincidência. Quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isso? Isto é o fim. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Amém? Então veja o que é que o irmão Branco está mostrando. Ele está mostrando que o grande sinal no céu que João viu se cumpriu exatamente quando o Papa Paulo VI visitou Jerusalém pela primeira vez. Pela primeira vez na história, um Papa saiu de Roma e foi até Jerusalém. E quando isso aconteceu, houve um grande sinal no céu, que foi o quê? Um eclipse. Um eclipse da lua. Um eclipse total. Então, meu irmão, esse sinal que vai acontecer no dia 23 ao 24 de setembro de 2017 não tem nada a ver com esse grande sinal de Apocalipse 12:1. Não, porque esse sinal de Apocalipse 12:1 já foi cumprido no natural e vem se cumprindo no espiritual. Essa é a mensagem do profeta. Eu não estou aqui interpretando nada. Eu estou falando, assim diz o Senhor, através da mensagem do 7º anjo, o irmão William Marlon Branham. Que você crê, meu irmão, que o irmão Branham é o profeta. Ele foi o 7º anjo que Deus enviou para restaurar a doutrina e revelar os mistérios. Essa é a hora de você crer nele. Essa é a hora. Não existe. E nós sabemos que depois do 7º anjo não existe mais profeta para o gentil. William Branham foi o último profeta para o gentil. E nós precisamos segurar naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou. Esse grande sinal no céu que João viu se cumpriu, meu irmão, já se cumpriu. Ele não vai se cumprir no dia 23 a 24 de setembro desse ano, não. Ele já se cumpriu quando o primeiro Papa João VI visitou Jerusalém pela primeira vez que um Papa entrou em Jerusalém. Então houve um eclipse total da lua. No natural e no espiritual, a era da igreja também ficou em escuridão. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude nessa hora difícil. Nós sabemos que as coisas estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Mas vamos continuar com a mensagem do profeta. Veja o que é que o irmão Branham diz aqui, meu irmão.
na mensagem Shalom. Mensagem Shalom. Essa mensagem foi pregada no dia 19 de janeiro de 1964. Shalom, parágrafo 33 ao 34. Veja o que é que o profeta William Branham, o sétimo anjo, ele fala sobre isso. Ele diz assim, ó: mas falando aqui, em 1933, do Papa tomando seu lugar fora, ou saindo melhor, de Roma, e fazendo uma visita à Terra Santa. Veja o que é que o Branham está dizendo aqui, ó. Deixa eu repetir mais uma vez o começo desse parágrafo 33. Mas falando aqui, em 1933, do Papa tomando seu lugar fora, ou saindo melhor, de Roma, e fazendo uma visita às Terras Santas. Ele também virá aqui. E a coisa estranha é, alguma noite antes dele sair de Roma, pela primeira vez na história, a lua desceu e entrou em eclipse total. Diz o irmão Branham, pela primeira vez na história, quando o Papa ia sair de Roma para visitar Jerusalém, a Terra Santa, o que aconteceu, irmão Branham? A lua desceu e entrou em eclipse total. O grande sinal que João viu na ilha de Pátimo, meu irmão, estava se cumprindo nesse exato tempo, quando o Papa ia visitar Roma. Ia visitar Jerusalém. Quando ele saiu de Roma para visitar Jerusalém, o irmão Branham diz, ó: pela primeira vez na história, a lua desceu e entrou em eclipse total. Justamente isso. O que foi isto? Fazendo sombra na luz refletida do Filho. Nisto ele falou ao Pai ortodoxo, então todos de acordo. O Papa faz isso para confraternização, boa confraternização com o próximo, o que parece ao ouvido natural a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. É isso que o Papa... Veja só. Veja que desde esse tempo que o Papa vem trazendo esse movimento, trazendo essa união. E como diz o irmão Branham, no ouvido natural, isso pode ser uma coisa maravilhosa. Mas veja o que o irmão Branham continua dizendo aqui, ó: mas para o ouvido espiritual é escuridão. Então, quando o Papa ele saiu de Roma para visitar a Terra Santa de Jerusalém, houve um sinal natural no céu. Pela primeira vez na história, a lua desceu e entrou em eclipse total. E também aconteceu no espiritual. E ele continua dizendo aqui, ó: e como é que as nossas igrejas, nós, presbiteriano, metodista, batista, pentecostal, poderemos chegar a nos unir a tal bagunça como essa, sabendo que nossa Bíblia nos ensina que não é assim? É uma coisa maravilhosa para mim, como que um homem cheio do Espírito Santo pode sentar em lugar de dizer, da impressão de espiritualidade está em tal lugar. Para mim é horrível. Isso foi o que aconteceu quando o Papa visitou Jerusalém. E o que ele está fazendo hoje, muitos pastores, muitos sacerdotes, pregadores, teólogos estão se unindo com o Papa e estão dizendo, isso é muito maravilhoso, isso é maravilhoso demais. Eu assisti um depoimento na internet de uma pastora dizendo que tem de acontecer isso, porque que não se unir as igrejas, ninguém se unir, não vai acontecer o arrebatamento. Isso para ela foi maravilhoso, mas o irmão Branham está dizendo aqui que é horrível, isso é uma coisa horrível. Isso que está acontecendo é uma coisa horrível para aqueles que têm mente espiritual. Isso é horrível. Mas para quem não tem, meu irmão, acha que isso é maravilhoso. É por isso que eles colocam tudo para frente e ignora o que está acontecendo no nosso tempo. Vamos adiante com o profeta William Branham. Agora, suponho que vocês têm aqui em Fênix, quando aqui dentro já viram esses quadros que eu tinha desenhado na zé da igreja, levante as mãos. Viram como o Senhor as desenhou nos céus, outro dia de noite? Precisamente da maneira que foi desenhado ali no tabernáculo, perfeitamente, exatamente da maneira que o Espírito Santo entregou isso por inspiração. Faz 3 anos no tabernáculo, aconteceu lá nos céus, pela boca de 2 ou 3 testemunhos, que toda a palavra seja confirmada.
O Espírito Santo primeiro moveu por inspiração e eu as desenhei na plataforma. Então ele próprio desceu e fez a sua vindicação. Disso, como a lua e a luz desaparecendo, como a era de Laodiceia entrando em treva total novamente. E eis que ele desce e vindica na lua, bem na hora que todas as igrejas estão se unindo numa conciliação da federação de igrejas. Quando o profeta William Branham estava pregando as eras da igreja nos anos 60, ele desenhou na sua igreja um quadro com as 7 eras da igreja. E naquela hora, um anjo desceu no meio do povo e vindicou aquilo, porque aquilo que o William Branham estava fazendo, fez ali, tinha acontecido no céu. O grande sinal no céu, meu irmão. Isso já aconteceu e vem acontecendo no espiritual. Vem acontecendo no espiritual, acontecendo no natural. Quando o Papa visitou Jerusalém pela primeira vez, o irmão Branham disse que pela primeira vez na história a lua desceu num eclipse total, meu irmão. E depois aquilo que aconteceu no natural agora atinge no espiritual. É por isso que a igreja, as igrejas estão desse jeito, as denominações estão desse jeito, cada dia mais vão piorar porque elas estão em treva. Desde o tempo que o profeta estava entregando uma mensagem. Essa é a verdade da Escritura. Essa é a mensagem. Então esse grande sinal não vai acontecer no dia 23 ao 24 de setembro desse ano. Não, porque ele já aconteceu. Não. Aí você diz, mas irmão Jailson, mas quer aparecer assim? Não, tudo bem, quer aparecer tudo bem. Mas não é o cumprimento de Apocalipse 12. Não é. Não é. Muitos pregadores, teólogos, estão colocando esse cumprimento, esse acontecimento que vai acontecer como o capítulo 12 de Apocalipse se cumprindo. Mas nós, que cremos na mensagem do profeta, nós cremos que Deus enviou um profeta para nós, nós cremos que isso já virou história, porque se cumpriu, já foi cumprido no natural e vem se cumprindo no espiritual. Deixa eu ler aqui uma escritura, antes de nós encerrarmos. Mateus, eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29, até o versículo 30 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 24, versículo 29, até o versículo 30. Veja aqui o que a Bíblia diz aqui nas Escrituras. Versículo 29 do Evangelho de Mateus. Diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora eu quero perguntar para os pastores da mensagem que crê nisso que vai acontecer no dia 23 ao 24 de setembro. Essa escritura que eu li aqui, ela se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Deixa eu repetir novamente. Mateus 24, versículo 29 ao 30. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí, meus irmãos? E aí, pastores, ministros da mensagem? Isso está se cumprindo ou vai se cumprir? Hein? Examine as mensagens, meus irmãos, meus ministros, meus pastores. Eu não estou aqui contra vocês, eu estou aqui para mostrar aquilo que o profeta William Branham falou. Vamos? Deixa eu ler aqui o parágrafo 24, para nós encerrarmos o nosso assunto. Parágrafo 24 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem.
Essa mensagem foi pregada no dia 26 de julho de 1964. Reconhecendo seu dia e sua mensagem, parágrafo 24. Preste bem atenção nas palavras de um profeta vindicado para a era que nós estamos vivendo. Ele diz assim: aqui mesmo no tabernáculo, ele mostrou. Ele o fez conhecer no tempo, na lua e no sol. Ele mostrou na posição das nações, nesse tempo, quando a hierarquia de Roma foi à Palestina. Suponham-se que foi o primeiro papa que foi ali, desde que Pedro morreu, a quem eles afirmam ter sido o primeiro papa. Agora, aquilo foi muito tremendo. Então, vemos que foi antes que os 7 selos fossem revelados. Está vendo? Que esse grande sinal do céu, de Apocalipse 12:1, se cumpriu antes dos 7 selos serem revelados no Branis, os quais escondiam todos os mistérios. E ele continua: não sabendo eu que estava por desenhar no quadro concernimento às eras da igreja. Deus sabe, porquanto a desenhei por visão, não sabendo que Deus, 1 ano e 6 meses mais tarde, iria vindicar nos céus através da lua, e os jornais mostraram através das nações. Eu não sabia disso. Eu não sabia que haveria um escurecimento misterioso na lua, representando esta era de Laodiceia. É por isso que a mulher, a lua está debaixo dos seus pés, porque a mulher, que é a igreja de Cristo, está fora de Laodiceia, porque a era de Laodiceia está numa escuridão total, está em treva total. E o problema continua. Agora, nos jornais, você somente vê as 6 eras. Isso é porque a igreja de Laodiceia foi escurecida completamente. Se você perceber a aplicação espiritual, como Deus o mostrou no céu, aquele eclipse que deu quando o Papa visitou Israel, aconteceu no céu, no natural, e também atingiu no espiritual a era de Laodiceia. Assim como a lua ficou no eclipse total, a era de Laodiceia também ficou da mesma maneira, meu irmão. Então essas coisas vêm em cumprimento. Isso não vai se cumprir lá na frente. Isso já se cumpriu lá atrás. É por isso que a mulher está com os pés sobre a lua está debaixo dos seus pés, porque a igreja de Cristo saiu de Laodiceia, saiu das trevas. Graças a Deus por um profeta de Deus vindicado. E ele continua: quando eu desenhei aqui na terra, deixei apenas um pequeno espaço. Como vocês podem ver, apenas um pouquinho de luz. Aquilo foi um pouco antes que os verdadeiros eleitos fossem chamados da terra. Essa é a razão que eu coloquei assim, representando a 7ª era. Mas quando Deus colocou no céu, estava totalmente escurecida. Significa talvez que o último é chamado da era de Laodiceia. Nós não sabemos, poderia haver um sermão sobre isso. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, aí está. Um grande sinal no céu, que João viu há 12.000 anos atrás. Esse grande sinal, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, isso não vai se cumprir. Isso já se cumpriu no natural e também vem se cumprindo no espiritual dentro da era de Laodiceia. Que Deus, irmão, que Deus te ajude nessa hora. Que Deus te abençoe. Eu não estou aqui querendo magoar ninguém, não estou aqui contra ninguém, mas estou aqui para ajudar aqueles que querem ser ajudados. Então, que Deus te abençoe. E eu quero pedir para vocês, meus irmãos, que continue acessando o nosso canal, o HMTV, a Palavra do Mestre. E lá está nossos vídeos. Assista nossos vídeos lá. Que vocês quiserem deixar pergunta, perguntar alguma coisa, deixar um comentário, você está livre para deixar o que você quiser. Que Deus te ajude, Deus te abençoe. Essa é a minha oração. E até o próximo programa, a Palavra do Mestre, aqui no canal HMTV. Que Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém.